O dia começou ótimo. 5h30, trrr, alarme a tocar. Como de rotina, corri para o trabalho. Sabem como é que é. Mas ao despegar, recebi uma triste notícia. Fui demitida injustamente. Ai, como dói. Nem sei o que fazer. Bom, eu sou Duli, estou aqui para vos contar a minha história e como foi que tudo aconteceu. Bem, eu trabalhava nessa empresa há sucessivamente 5 anos. Então, quando trocaram um dos chefes e passou a pertencer à nossa comitiva, começaram a acontecer eventos muito estranhos na empresa. Pessoas eram demitidas de qualquer maneira ou pessoas se demitiam sozinhas. E essas coisas eram inexplicáveis até acontecer comigo. As pessoas que eram demitidas não queriam falar do assunto e as pessoas que sumiam simplesmente sumiam do mundo e nem tínhamos como perguntar o que aconteceu. Bem, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Entrei para trabalhar, como de costume, estava tudo a correr mil maravilhas, até que eu recebi aquela carta. Então eu procurei saber o que foi que aconteceu. Falaram que eu havia roubado e que encontraram uma peça valiosa nos meus pertences, nesse caso no meu cassino. Ok, fui lá verificar e de fato a peça estava lá. Então, afinal, quem é que tinha uma cópia da chave do meu cassino? Ninguém, ou aparentemente ninguém. Então, para dizer que essas demissões e essas suspensões provavelmente faziam parte de um plano maligno de alguém. Bem, ora vejamos quem poderia estar interessado na demissão de muita gente que vem trabalhando há muitos anos e são ótimos colaboradores. Aí tá. A primeira pessoa que nós desconfiamos foi o chefe que veio fazer parte da nossa comitiva. Então, para não agredir, nós decidimos investigar. E até hoje estamos investigando. Poucas coisas sabemos acerca deles e poucas coisas descobrimos e que ainda não podemos revelar. Mas o que estava bem patente e que todas as mulheres reclamavam era assédio sexual. Isso mesmo, assédio. Desde palavras que deixavam as mulheres desconfortáveis até palavras sensuais, palavras menos inapropriadas para o local de trabalho. Ele as expressava e não só, ele apalpava nas mulheres de qualquer maneira e isso foi deixando muitas pessoas ofendidas. Algumas das pessoas que foram demitidas, elas alegaram que foram demitidas por essa causa, por não aceitarem o assédio, por terem denunciado. E com razão, afinal, elas estavam trabalhando para prover o seu sustento e não se estavam vendendo para obter o sustento. Então, cada um tem sua opinião com relação a isso. E você, qual é a sua opinião? Você tem que se submeter ao assédio sexual no serviço porque não tem uma outra opção de sustento? Tem que se submeter a situações que te deixem desconfortáveis, pura e simplesmente não ter onde ganhar o pão? Pessoas que se submeteram a isso, elas viram que não valia a pena, porque cada vez que se submetiam, era mais e mais situações vergonhosas. Até que ponto a nossa moral deve ser devastada? Até que ponto estás disposto a vender a tua moral para obter algumas moedas, alguns minutos de prazer? Bom, comente aí. Infelizmente, hoje em dia, diversas mulheres têm sofrido esse tipo de pressão no serviço e isso é visto até como algo normal. As pessoas tendem a normalizar o assédio, mas não. Pare e olhe para si. Isso não é normal. Não podes te sentir à vontade
contribuir para o assédio no local de serviço e seja lá onde for. O assédio é crime, o assédio dá vergonha, o assédio desconforta. E se não fosse algo do gênero, um erro, as pessoas não iam se sentir humilhadas quando alguém descobrisse que ele anda a assediar certas pessoas ou certo grupo de pessoas, para ver que isso é um erro grave. A pessoa tem vergonha disso. E com os homens não é diferente. Eles também sofrem assédios e temem denunciar por medo de serem ridicularizados, achando assim que eles são menos homens e que não podem conseguir aceitar a demanda de mulheres que os assediam. Mas isso é um fato que cada um precisa de analisar pessoalmente. Bom, o assédio é crime e tanto homem assim como mulher deveria denunciar. Mas, se a tua opinião é contrária, esteja à vontade. Até porque não estamos aqui para julgar, mas simplesmente para contar aquilo que é a minha história. Então, amigos, nós vamos continuar a investigar o que está por detrás dessas demissões e desses afastamentos da empresa. A empresa vinha fluindo muito bem e olha só o número de pessoas que foram-se embora por simples casos inexplicáveis. Merece algum tipo de investigação. Então, eu sou Duli e espero voltar à próxima com o desfecho desse caso. Até lá!